Assim, Usina Santa Terezinha, Colégio Marista e SVN Investimentos. E hoje, na nossa última entrevista da série sobre economia e investimentos, vamos falar sobre consumo consciente. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, João Adolfo Stadler Colombo. Ele é delegado do Corecon, o Conselho Regional de Economia, está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Luciana. Boa tarde para os ouvintes da CBN. A gente ouve tanto falar em consumo consciente, né? Uma bandeira, uma campanha do Corecon também. O que é o consumo consciente? Na verdade, é você focar a inteligência financeira na hora de você fazer as suas aquisições e o próprio consumo, né? Daqueles bens que não seriam duráveis, mas também no que seriam duráveis, aquilo que acaba ampliando o patrimônio da pessoa. Então, a gente sempre tem que classificar os itens como sendo supérfluos e aquilo que é de extrema necessidade. Tem alguns agrupamentos aí que não tem como a pessoa fugir, por exemplo, da moradia, ou também da saúde, se ela usa um remédio contínuo, isso aí é impossível dela cortar. Já em outros aspectos ali, por exemplo, no lazer, na alimentação, ou no próprio transporte, dá para fazer alguns ajustes. Se a gente pegar, por exemplo, o seu meio de locomoção, a pessoa pode partir de caminhar, de andar de bicicleta, de fazer uso de uma motocicleta, ou então um carro popular 1.0 ou 2.0, ele pode ser flexo ou não, isso aí vai impactar tudo, o valor, a depreciação que incorre, a parte do seguro, que daí também interfere o quanto que ele quer jogar em apólice, o quanto vai ser em franquia, uma coisa, né, tem uma relação inversa entre elas. Enfim, a pessoa ela tem que entender toda essa dinâmica do viver dela, né, no dia a dia, porque todos nós somos agentes ali, demandando produtos e serviços, fazendo o pagamento por isso aí. E o ideal, então, seria a gente estabelecer um controle, que é através de registros, depois ter a disciplina, por conta da continuidade, né? É igual você vai fazer um trabalho numa empresa, não adianta nada eu avaliar só aquele mês isolado, porque ela tem toda uma dinâmica, uma sazonalidade. Então é importante você ter a manutenção disso daí. E tem que adotar também para a vida particular nossa, né? O comportamento, que seria efetivamente, então, a questão do consumo consciente e aquele controle da impulsividade, né? Na sexta-feira passada a gente teve a Black Friday. Quantas pessoas aí não devem ter tentado se aproveitar de descontos? De repente nem era tão necessário aquilo ali, ou o desconto não estava tão interessante quanto parecia. Algumas empresas ainda tendem a forjar um pouco a matemática, né? Parece que a emoção é que leva o pessoal para a fila, né? Tem que aproveitar, tem que participar dessa promoção, né? Pois é, e a gente estava falando, Luciana, que às vezes a gente faz uma pesquisa, nesses portais aí que até ajudam a gente a fazer comparação de preços, né? Uma vez eu coloco lá uma bicicleta, parece que aquilo ali fica uma martelação na tela do nosso computador, através da inteligência artificial que eles têm ali por trás, oferecendo aquilo ali. Às vezes você já até comprou aquele produto que tinha em vista, mas aquilo fica se repetindo. E eu notei que nessa última semana foi exaustivamente vinculado isso aí às redes sociais, provavelmente porque daí fizeram um maior investimento nesses anúncios que são pagos, no caso, né? E tem a ver com a Big Data, né? Você tem informações sobre o perfil de consumo por meio da internet, das redes sociais, e as lojas se aproveitam disso, não é isso? Isso aí, na verdade, nos dias de hoje é fundamental, né? Por exemplo, eu que atuo como consultor empresarial, a gente mexe essa parte, né? Para identificar exatamente quais que são produtos que têm maior aceitação, quantas vezes eles se repetem no produto, os clientes que estão comprando deixaram de comprar, tentar identificar a questão do preço, porque tem a lei máxima de oferta e demanda em relação a um preço maior ou um preço menor, né? Então, com certeza que quando a gente coloca um preço um pouquinho mais reduzido, isso aí atinge um público maior, e as empresas fazem todo esse trabalho de análise das informações quantitativas e qualitativas que são geradas no dia a dia, através dos registros, né? As compras, as próprias notas fiscais, enfim, veja bem, isso é importante para nós também, que não é só usado contra nós, mas a favor. Por exemplo, o programa do Nota Paraná, aquele que tem devolvido uma parte do ICMS,
Ele tem aquele aplicativo que é menor preço. E é feito justamente com base nas notas fiscais, no XML, que é aquele arquivo digital. Então, quando você está num mercado, de repente você se depara com um produto e você, com código de barra, faz a consulta. E é ali que você percebe que, de repente, num mercado que está a menos de 1 quilômetro de distância, está mais barato. Então, veja que a gente pode usar a nosso favor. Às vezes, até o mercado do mesmo grupo. Esses dias eu estava vendo colchão de ar, para questão de viagem na praia, de repente falta ali, né? E a gente vai ficar junto com o pessoal. E quando eu consultei o preço, é incrível, mas eu estava no mercado, não vou falar o nome, mas mercado gourmet. E depois, só no mercado, com o mesmo nome, mas sem ter o gourmet, estava 20% mais barato. Então é interessante a gente fazer sempre o uso desses aplicativos de consulta, o menor preço vinculado à Nota Paraná é um deles, mas depois existem outros, eu não vou citar nomes aqui, mas que fazem essa pesquisa dos eletrodomésticos, também da compra de passagens aéreas, a questão da hotelaria e pousadas também, é importante a gente fazer uso disso tudo. Quer dizer, o consumidor usando a tecnologia para gastar menos, pagar mais barato. Importante é ter o planejamento, né? Não envolve só você pesquisar, é uma coisa que está amplamente disponível para nós, num tempo que não existia internet, como é que a gente faria? De repente, o custo de você ter que ficar circulando entre um mercado e outro não inviabiliza o negócio. Mas assim, além de fazer a pesquisa naquele momento atual, é você também se planejar em relação aos prazos, né? Primeiro que na própria dinâmica das receitas, a pessoa tem que entender como é que vai ser a entrada do 13º, das férias, depois das despesas, como que isso impacta, de repente, no início do ano, com algumas coisas que são habituais, como IPVA, IPTU. Então, se você já tem mais ou menos um prazo em relação à sua viagem, tentar escolher aquelas datas onde consiga um menor valor em termos de diária e também, com antecedência, fazer a aquisição das suas passagens aéreas, por exemplo, que consegue por 70% de desconto. Eu fiz a compra das passagens aí para viagem faz uns 20 dias atrás e hoje, ainda faltando 3 semanas para partir, ultrapassa o dobro do valor. Você veja, uma coisa que eu achei interessante também, Luciana, quando eu pesquisava pelo notebook, me dava um valor. E quando eu pesquisava pelo celular, me deu um valor menor. Veja só, quando você pesquisa mais do que uma vez, o próprio sistema deles começa a perceber e eles começam a tentar aumentar um pouco o preço para ver se aquilo ali não te assusta, né? Você vê que a coisa está subindo e fala, deixa eu aproveitar, que senão eu vou perder o bonde. Então, é realmente interessante todo tipo de artimanha aí que o pessoal tem desenvolvido justamente para... Quer dizer que na segunda tentativa, na segunda pesquisa é que o valor apareceu mais alto. E muita gente já comentou comigo que também percebeu isso daí. Daí eu falei assim para minha namorada, veja pelo teu celular agora. Daí ela viu, mas aqui tá mais barato. Eu falei, então deixa eu pegar outro aparelho e fazer a pesquisa. E realmente daí eu comparei um com o outro. Então isso aí é visível que eles conseguem fazer a identificação do IP, número de vezes que entrou ali. E por conta disso é que o próprio sistema vai dando um susto na pessoa para ela tentar já garantir ali o produto ou serviço que ela estava dando uma pesquisada. Agora, acho que o grande inimigo do consumo consciente é o consumo por impulso, né? A pessoa não tem paciência para esperar um bom momento para fazer a compra e compra no momento errado. A verdade é assim, que isso sempre vai acontecer. Que é a questão da antecipação do consumo também, né? Primeira coisa que a gente tem que ver é dela ter o planejamento, fazer bem as escolhas dela. Mas também existe aquele impulso onde eu compro antes mesmo de ter o dinheiro. Então vamos imaginar aqui uma pessoa que ela não seja impulsiva. Ela tem a capacidade de poupar R$800 por mês. Hoje não está tão interessante assim, se a gente for colocar numa poupança, porque está dando 0,43. Não dá nem o 0,5% mais, porque quando a Selic baixa de um determinado patamar, ela aplica-se 70% sobre o percentual. Então, em 3 anos você aplicando ali, você teria R$31 mil para comprar um carro. Mas quem que aguenta ficar, de repente, andando de moto e o sonho é parar com isso daí, de tomar chuva, alguma coisa nesse sentido? Se ele resolve financiar, a gente sabe que a legislação permite você usar 20% de entrada e 80% vai ser financiado pela instituição.
Veja bem, eu vou retirar essa inflação do bem lá da frente do 31 mil, porque ele efetivamente vai valer uns 27 mil a preço de hoje, né? Eu estou comprando um veículo nas mesmas condições de modelo e anos de uso já. Eu dando 5.400 de entrada, mais 36 parcelas a 2,5%, que é razoável, R$ 911 essa parcela, no final vai sair 38.200. Veja bem, o fato de eu antecipar o consumo de uma forma que eu não tinha todos os recursos disponíveis, implicou em 42% a mais, né, nesse valor aí. Aí, se você ainda levar em consideração que houve uma depreciação nesse período, porque eu tive esse carro antes, mas quando eu cheguei lá na frente, comparado com o que eu iria comprar se eu tivesse poupado, ele vale uns 20% menos. Na hora que você faz a situação entre os dois indivíduos, já dá uma diferença patrimonial de R$ 10 mil. Então, veja bem, esse tipo de matemática, ela pode estar sendo utilizada a seu favor, como ela pode estar sendo nefasta, né? Ela vai te prejudicando, te comendo pelas beiradas e a pessoa não percebe. Aí depois ele vê uma outra possibilidade. Por exemplo, no Brasil nós temos um produto que seria o consórcio. Consórcio não tem juros, vai falar o gerente do banco, porque ele diz que tem só uma taxa administrativa em cima de 18%. Quer dizer que você não vai pagar mais do que 18%. Em relação a 42 que você pagou no financiamento, parece mais interessante. Só que é o seguinte, na poupança você ficava 36 meses para depois ter o valor disponível. No consórcio você vai depender de sorteio. Pode sair no primeiro mês como no 36º. De repente fica alguma coisa ali pelo meio. Alguém diz, não, você pode dar um lance, 40% está saindo, você vai antecipar algumas parcelas. Só que quando você coloca na matemática financeira dentro de uma HP ou de uma planilha ali de Excel, você vê que no final das contas houve sim juros. Tudo que você paga a mais em relação a um valor que seria o à vista, existe juros. Então não caio nessa conversa de gerente que diz que consórcio não existe juros. Mas ainda assim ficou uma taxa mais razoável. Então é importante a gente fazer uso de todo instrumental que a matemática nos permite, seja pela aritmética, que é aquela de mais e menos, seja a divisão. Por exemplo, uma coisa que eu achei interessante esses dias, eu acho que talvez caiba aqui o exemplo, a gente entende que quanto mais quantidade, a gente tem um ganho de escala, na é verdade? Então, quando eu compro uma quantidade, tem que ser um preço unitário. Quando eu compro em 10, é uma outra coisa. Isso acontece nas empresas, é chamado ganho de escala ou custo marginal, custo médio. Né? Eu cheguei lá num carrinho de caldo de cana. Aí estava lá, 300 ml por R$5, 700 ml por R$10, 1.000 ml por R$15. Se a gente fazer uma regrinha de 3, isso pode ser aplicado a qualquer coisa, ao saco de feijão, ao saco de arroz. Quando eu peguei o 300 e dividi por 5, a equivalência do copo de 300, do litro, era R$16,70. No de 700, era R$14,300. R$14,30. E já no de 1.000, está pelos próprios R$15. Veja que a pessoa que formatou o preço não se deu nem conta disso, porque, na verdade, a gente espera que a quantidade maior vá diminuindo o valor unitário. Então, acho que é sempre interessante a gente usar dessa regrinha de 3 para identificar justamente isso. O quanto que eu estou levando com a mesma quantidade, qual vai ser o preço. Né? Então, se as pessoas fizerem esse acompanhamento do que eu ganho, menos o que eu gasto, e entender qual que é a dinâmica dos preços que se pagam pelos produtos e serviços, e naquilo que é a prazo, levar em consideração os juros, com certeza vai sobrar dinheiro para depois fazer os investimentos em outras áreas. Vamos voltar a estudar matemática. Muito obrigada, João. Obrigada pela presença aqui. Uma boa tarde. Obrigado. Conversamos com o João Adolfo Stadler Colombo, ele é delegado do Corecon, Conselho Regional de Economia, na nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos.